madura do São Paulo contra o Flamengo nessa vitória por 2-0? Nem a gente que comanda tem como analisar esse tipo de situação. É muito difícil. A decepção que você fica depois de uma partida como aquela, porque parece que nós nos reunimos ali na porta dos vestiários e entramos em campo vestindo a camisa do São Paulo. E de repente, 3 dias antes, num sábado à noite aqui, fazendo uma partida muito boa contra o Atlético, e agora voltando a fazer uma partida com uma equipe altamente qualificada. Então, até para nós isso é muito difícil. Às vezes você não tem como explicar futebol. Vivemos isso aí há anos e anos, mas você fica às vezes sem palavras, surpreso, surpreendido com determinados momentos, porque você ganhar ou perder do Fluminense é um fato natural, jogando em São Paulo ou no Rio, agora não da maneira como aconteceu. E isso aí acaba desestruturando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu sei que não estamos tendo um grande aproveitamento fora de casa, mas nunca deixamos de jogar, de sermos incisivos, de marcarmos forte. E isso não aconteceu na partida última. E é natural que crie todas e gere todas as dúvidas e incertezas possíveis, mas explicação, acho que a gente vai morrer e não tem uma explicação para, às vezes, uma oscilação tão grande como essa. Dorival, a partida que o Jusilei fez hoje o garante a titularidade na cabeça de área e você chegou a usá-lo um pouco mais adiantado. Você entende que o lugar dele é realmente na cabeça de área onde ele gosta de jogar? Olha, hoje eu vi o Jusilei jogando dentro daquilo que eu o havia conhecido há um tempo atrás, jogando no Paraná e depois no Corinthians. No Paraná Clube, não, num time do Paraná. E depois no Corinthians. Aquilo é o Jusilei, isso é o Jusilei. Um jogador dinâmico, com uma forte pegada, tomando conta do meio-campo. E foi isso que nos fez escalá-lo novamente, porque eu conversei muito com ele durante todo esse período, cobrava muito a volta dessa intensidade, sempre vi isso no Jusilei, não estava cobrando algo que não existisse, e ele percebeu que estava realmente necessitando, trabalhou muito forte, buscou novamente seu espaço. Tá aí, o jogador é quem se escala, o jogador é quem ocupa a posição. Que treinador seria louco de tirar um jogador como o Jusilei produzindo dentro do que ele está produzindo. Agora ele foi buscar com intensidade, com treinamentos e não falando. Isso é muito importante. A humildade que ele teve, está aí, está aberto novamente e parabéns pela bela partida que ele realizou. Dorival, ainda nessa esteira do Jusilei, quando o time não vai bem e as derrotas acontecem, muitas coisas surgem nos bastidores, rede social, esse inferno todo, né? A coisa ganha uma proporção muito grande. O futebol é um mundo de fofocas, esse é o grande problema. E nos envolvemos em tudo isso. E com base no Jusilei, no que ele jogou hoje, aí fora o que os torcedores estão falando, que ele, com o que o Jusilei jogou hoje, ele não pode ficar fora desse time, essa coisa toda. Em nenhum momento ocorreu nenhum problema de bastidores, você está deixando claro nisso. O problema dele foi físico, ele estava fora de forma, ou... Não. Em nenhum momento nada físico. Disso ocorreu, não houve nada contratual, por isso que ele perdeu disso, nada disso. Nada disso. O mais simples seria até você perguntar para ele, e nós temos setoristas aqui do clube que convivem ali diariamente com a gente. Intensidade. Esse é um outro quesito. Intensidade, busca pela bola. Jusilei mesmo reconheceu isso. E foi muito humilde em todos os momentos. Se fazendo sempre presente, querendo melhorar, perguntando o que precisava fazer. Eu joguei nessa posição durante algum tempo, então eu posso não conhecer nada de bola, mas alguma coisinha dessa posição de meio campo, eu acho que a gente ainda tem alguma lembrança. E a partir do momento que ele volta a jogar dentro dessas condições, é natural. Ele já vinha pedindo espaço há 1 ou 2 semanas atrás. Tudo é questão de tempo, timing certo, momento adequado, para que a gente possa voltar com um grande jogador. E ele está aí, que ocupe esse espaço e que nós tenhamos achado novamente aí um excelente jogador para essa posição, coisa que eu nunca deixei de reconhecer, inclusive falando para ele tudo isso. Dorival, eu queria retomar a partida em si. Como é que você viu a atuação do São Paulo e se esse jogo aí é um modelo a ser seguido daqui para frente? Tomé,
O jogo do Corinthians é um modelo, o jogo do Atlético Paranaense é um modelo, o jogo que nós fizemos com Vitória lá na Bahia é um modelo, o jogo do Flamengo é um modelo. Agora, eu tenho uma equipe ainda oscilante, nós nunca sabemos o que possa acontecer. É natural que nós estejamos trabalhando, preocupados e atentos em todos os detalhes possíveis. Agora, você sabe muito bem, as equipes oscilam, a grande maioria das equipes estão oscilando. Nós pegamos a pontuação desde o dia que eu cheguei no São Paulo para frente, a nossa equipe tem a 6ª campanha do campeonato. E mesmo assim está oscilando. E tem a 6ª campanha. Então, o que nós podemos fazer? Continuarmos trabalhando, insistindo. Temos uma equipe diferente da grande maioria que ela está sendo formada no meio do campeonato, e eu não vou voltar a falar disso, que a gente passa a ser repetitivo e chato, mas é a grande verdade. Eu tenho 7 jogadores aí, mais o treinador, que estão fazendo agora a 18ª partida pelo clube. Então, é muito bom, mas a gente nunca sabe o que espera do seguinte. E, de repente, o que eu não quero é que aconteça o que aconteceu com o Fluminense no Rio, uma partida muito abaixo, para uma equipe que pode produzir dentro do que produziu aí há uma semana atrás e agora de novo. Qual é a explicação? Nem o treinador sabe. O Dorival, antes desse jogo a gente poderia falar que o Prato nos últimos 24 jogos tinha 3 gols. Agora a gente pode falar que nos últimos 3 ele tem 2 gols. O Cueva vinha sendo criticado e hoje a gente pode falar que nos últimos 3 jogos tem 3 assistências, né? Como é que esses 2 jogadores serem efetivos, não vou nem falar em jogar bem, porque a gente sabe que o Prato, principalmente sem marcar, estava se esforçando muito. Como eles sendo efetivos influenciam o teu time e eles se enquadram um pouquinho nesse contexto também? O jogador vai ter um desempenho hoje, eu não sei como é que ele virá no jogo seguinte. A oscilação desses jogadores também interfere? Como todo atleta, é natural. O que não pode acontecer, as anormalidades que nós tivemos no meio de semana, aquilo foi anormal. Volto a dizer, nós poderíamos ter perdido o jogo do Fluminense, o que seria um resultado não natural, mas um resultado dentro de uma normalidade. Você jogando tanto em São Paulo quanto no Rio, uma ia prevalecer sobre a outra, enfim, mas não da forma como aconteceu. Nós não criamos e não marcamos. É um pouco diferente. Isso faz com que todos nós nos questionemos. O que está acontecendo? Até porque 3 dias antes a equipe, taticamente, faz uma partida quase que brilhante contra o Atlético do Paraná. E saindo atrás de uma equipe que basicamente joga e sabe como ninguém explorar contra-ataques. E nós não demos uma possibilidade à equipe adversária e viramos o jogo. Então, você mesmo se questiona. E às vezes você não encontra uma explicação. É muito complicado. O futebol é intrigante, é assim. E mesmo estando aí há anos e anos, a gente sabe que a cada momento um fato novo vai acontecer e o inesperado faz parte do dia a dia. Dorival, desde que você chegou, acho que é a situação mais tranquila do São Paulo em termos de classificação. Ainda não tranquila. Pois é, pelo seu discurso não dá ainda para seguir sem olhar para trás e tem alguém respirando no cangote. Como é que então o trabalho com esses jogadores aqui para frente, pensando para fugir de vez da zona do rebaixamento? Eu acho que mantemos. O que eu quero é uma equipe que se aproxime desse tipo de jogo. Se hoje acontecesse até um empate aqui dentro, você sai de uma maneira ou de outra preenchido, porque a tua equipe lutou, trabalhou, buscou, tentou criar, marcou uma grande equipe. Uma equipe que tem hora que aparecem 5, 6 jogadores dentro da área para finalizarem jogadas. Isso aí é fruto de qualidade de treinamento. Então, quando você vê esse tipo de situação, é natural que te deixe um pouquinho menos tenso, um pouquinho menos preocupado. Porém, não totalmente, porque as nossas dificuldades são grandes. E enquanto nós não atingirmos esse mínimo aí, que todos imaginam que seja, né? Não dá para relaxar. 44 a 47, ninguém sabe. Dorival, tudo bem? Você tem, além de toda essa situação de pressão com a pontuação e de oscilação de desempenho, 4 jogadores importantes que estão pendurados já há algumas rodadas, alguns há mais de 10 jogos, e não tomam um cartão e estão jogando naturalmente. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco dessa situação que são caras fundamentais no seu time que estão segurando e estão lutando como nunca,
participando do jogo intensamente. Eu acho que isso daí prova que taticamente a equipe ela tem feito grandes jogos. Porque para você ter jogadores de meio campo pendurados e que se sustentem por tantas rodadas, é porque alguma coisa de bom essa equipe tem. Então essa aproximação, essa compactação, ela está existindo. Nós não damos muitos espaços, à exceção dessa partida anterior, à exceção de uma ou outra que nós tivemos alguns problemas ao longo, não é, de um tempo ou de outro, mas na grande maioria deles eu vejo uma equipe compacta, uma equipe com linhas próximas, uma equipe agredindo a marcação, não deixando de ser agressiva, e mesmo assim os jogadores não tomando cartão. Isso daí mostra que existe um bom posicionamento do grupo e da equipe em si. Eu acho que é um fato importante, e nós estamos atentos a tudo isso e sempre, a toda a rodada, pedindo que caso venha a tomar, que seja por uma necessidade e não por uma eventualidade, por uma reclamação, por um lance qualquer de um destempero, o que daí sim, desculpe, nos prejudicaria bastante. Dorival, queria dois pontos. Primeiro, o pessoal que estava ali no campo notou você muito irritado no segundo tempo. O Flamengo ficou muito mais com a posse de bola, eu não sei, acho que foi isso que te irritou muito. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse recuo, talvez involuntário, dos jogadores do São Paulo, e também que você falasse sobre os jogadores na saída de campo, todos deram entrevista, poucos falou sobre a vitória em cima do Flamengo, muito sobre manter a postura para o próximo jogo. Contra o Santos é a 8ª vez, depois da rodada 2 e 3, que o São Paulo tem a chance de vencer 2 seguidas. Chegou a hora de vencer a 2ª seguida para respirar de vez aliviado? Não vou nem abordar a obrigação. Os jogadores que colocaram isso é um fato importante. Não falaram sobre a vitória, já é um segundo momento importante. Isso daí faz parte de uma preparação talvez um pouco diferente do que nas rodadas anteriores. Então eu vou computar isso aí como um fato positivo, respeitando muito o nosso adversário, e isso aí vocês sabem muito bem, nem preciso falar, mas tentando fazer o nosso melhor e buscando aí novamente um deslanche dentro do campeonato, o que não vem sendo fácil, e nós temos que reconhecer que em todos os momentos que tentamos, infelizmente acabaram não acontecendo. O problema é esse, às vezes você querer defender por defender um resultado, com uma equipe que sabe como ninguém jogar com troca de passes e infiltrações na frente da sua área. Isso aí é que estava me preocupando bastante. Eu estava tentando tirar a equipe de trás para que voltássemos a ter uma marcação agressiva, jogássemos um pouco no campo do Flamengo, evitando assim essas jogadas de trocas de passes, de triangulações que eles fazem muito bem, e a única que aconteceu no primeiro tempo nos levou a um perigo muito grande. Com 2 minutos do segundo tempo, nós já sofremos uma bola na trave. Então, isso daí é um sinal de que alguma coisa tinha que ser mudada. Nos momentos que nós conseguimos adiantar, nós igualamos um pouco mais o jogo. Mas no segundo tempo é natural que, pela busca do resultado, o Flamengo tenha prevalecido um pouco. Fechamos então com o Dorival. Boa noite a todos. Bom final de domingo. São Paulo volta a treinar amanhã às 3h30 no CT. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.